3 passos obrigatórios antes de você iniciar a sua pré-campanha. Uma pergunta que eu escuto com muita frequência, tanto de políticos, assessores e profissionais de comunicação, quais são os primeiros passos antes de iniciar uma pré-campanha? Antes de iniciar, é preciso deixar claro que não existe uma pré-campanha bem feita sem um método. E não existe método sem etapas bem definidas. O primeiro passo obrigatório de qualquer pré-campanha é a informação. Eu não começo uma pré-campanha sem informação. Nunca. Porque informação é o que permite responder a pergunta mais básica de todas: onde nós estamos? Sem saber onde você está, você não sabe para onde ir, não sabe como ir, não sabe com quem ir e nem quando ir. Grande parte das campanhas fracassa por pular essa etapa. Elas começam pela execução antes de entender o cenário. A pré-campanha começa com levantamento de informação, dados históricos, percepção, contexto político e contexto social. Esse é o diagnóstico inicial que sustenta tudo que vem depois. O segundo passo obrigatório é o planejamento, mas não qualquer planejamento. Toda pré-campanha precisa ter um planejamento com fases bem definidas, com um horizonte claro e com uma organização até dia 16 de agosto, quando o jogo muda oficialmente. Esse planejamento precisa responder algumas perguntas práticas. O que será feito agora? O que fica para depois? O que precisa estar pronto antes da campanha? E o que não pode ficar para a última hora? E dentro desse planejamento, existe um ponto que quase sempre é negligenciado: o dimensionamento da equipe. Não existe um número mágico para trabalhar em pré-campanha. Não existe fórmula pronta. Por quê? Porque cada desafio exige uma equipe diferente. Uma pré-campanha de deputado estadual não é igual à de uma pré-campanha de deputado federal. Uma pré-campanha proporcional não é igual a uma pré-campanha majoritária. Um candidato conhecido exige um tipo de estrutura. Um candidato desconhecido exige outro tipo de estrutura. Planejamento sério considera isso. Aí vem o terceiro passo obrigatório, que na prática costuma ser o mais ignorado: colocar profissionais para trabalhar o quanto antes. Profissional não é robô, não é igual inteligência artificial que é só apertar o botão, que inclusive não é nem só uma questão de apertar botão. É preciso muito entendimento. Comunicação política não é pizza, não é algo que se prepara rapidinho. Nós estamos falando de um campo extremamente complexo que envolve política, comunicação, percepção e comportamento humano. Quando você contrata profissionais, eles precisam de tempo para entender o projeto. E a realidade da maior parte das campanhas é o seguinte: não existe dinheiro para montar um time sênior. Isso é fato. E a maior parte trabalha com designer júnior, o editor de vídeo júnior, o redator político que vem do corporativo ou do jornalismo e que muitas das vezes nunca trabalhou em uma campanha. E isso não é um problema em si. O problema é fingir que isso não existe. Normalmente, o que acontece é o seguinte: o político contrata um coordenador ou um estrategista experiente. Ótimo, mas qualquer um desses dois profissionais vai montar um time com quem? Se conseguir, vai montar uma pequena equipe de time júnior. E aí, o que vai precisar acontecer? Qualificação profissional dessa equipe. Iniciando que o time entenda o que é política, o que é uma campanha, como o trabalho desse colaborador vai ser utilizado dentro do processo,
Aqui estamos falando de mão de obra, quem está no dia a dia da operação. Por isso, preparação da equipe é central. Isso significa que o quanto antes você conseguir treinar uma equipe, melhor você vai conseguir formar um time para quando chegar na época da campanha, essa equipe já vai estar bem treinada. Por isso, pré-campanha é o momento. Alinhar, explicar e contextualizar sobre o jogo. Por isso, quando falamos em 3 passos obrigatórios para pré-campanha, é difícil hierarquizar. Diagnóstico é fundamental, planejamento é essencial e equipe preparada também é um grande diferencial. Você pode ter o melhor plano do mundo, mas sem gente capacitada para executar, não adianta. E aqui eu fecho com algo que eu sempre defendo. Comunicação política exige a articulação de 3 dimensões: a política, a tecnologia e a comunicação. Essas 3 áreas precisam conversar entre si. É isso que sustenta projetos bem-sucedidos hoje. Esses são, na minha visão, os 3 primeiros passos obrigatórios de toda a pré-campanha: informação, planejamento, dimensionamento de equipe e preparação antecipada de profissionais. Esse é o nosso 5º vídeo da série exclusiva Pré-Campanha Eleições 2026. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, seu comentário e, claro, não deixa de se inscrever no meu canal.